Vocês estão andando com a gente desde Brasília, acompanhando a viagem. A gente chegou a Israel com alguns contratempos, nossas malas se perderam e nós tivemos que passar um dia inteiro aguardando que elas voltassem. E hoje cedo nós saímos do hotel e viemos aqui para esse lugar, para o porto de Jope, conforme você encontra a alusão explícita a essa cidade no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. Mas a história da cidade é extremamente antiga. Nós estamos falando de uma das cidades mais antigas da Terra. Ela apresenta evidências de natureza arqueológica de 7.500 anos antes de Cristo. Portanto, a gente está falando de vestígios de 9.500 anos de idade. É alguma coisa que se compara aos vestígios de Zoan, no Egito, de Jericó, que a gente vai ver mais adiante. Em outras palavras, nós estamos falando de um ajuntamento humano com a fabricação de uma estrutura comunitária antiquíssima e que tem a ver com registros históricos que você encontra no Egito. Conforme a seguir nós vamos mostrar a vocês evidências disto. Registros do Egito que tem a ver com Tutanés III, com Ramsés. Você encontra no Egito registros à cidade de Jope. Essa cidade se remonta também a histórias que para uns são míticas, para outros são histórias. Nós não sabemos, nenhum de nós estava aqui, mas, por exemplo, uma das coisas que se diz acerca de Jope é que ela herda esse nome Jafa, ou Jafo, que viria de um dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e que teria sido uma produção decorrente da descendência de Jafé a construção dessa cidade. Quando você vai lendo o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, você encontra referências a Jope no livro de Josué, no livro de Juízes. Quando você chega na repartição da terra, quando o povo de Israel vem do Egito, atravessa o deserto por 40 anos e chegam na terra prometida, é a tribo de Dan que recebe por herança esse pedaço aqui, onde está a cidade de Jope. Vocês sabem que a tribo de Dan ficou com propriedades divididas, uma parte lá no norte do país, que nós veremos daqui a mais alguns dias, e uma outra parte aqui. E quando você vai seguindo a leitura, você vai vendo a importância enorme desse porto. Aqui está a cidade de Tel Aviv e aqui está a cidade de Jope. Se você anda na direção norte, que é o lado de lá, para onde nós estaremos indo a seguir, porque nós vamos para Cesareia Marítima, passando isso tudo, nós chegamos ao Líbano. Essa que era, portanto, uma região na antiguidade também que se relacionava aos fenícios, que foram os grandes marinheiros da antiguidade, especialmente nessa região aqui do Oriente Médio. Daqui procediam navios que fizeram explorações pelo mundo inteiro. Vocês sabem que os fenícios chegaram à Amazônia, chegaram a lugares extremamente distantes, tudo isso procedente dessa região. E mais do que isso, à medida em que os anos vão passando e que Israel se estabelece no país como um todo, o que vai acontecendo é que nos dias do rei Davi, depois que ele toma Jebus, que é Jerusalém, e lá coloca a sua cidade, e sente o desejo de transformar o tabernáculo que vinha acompanhando o povo desde o deserto em alguma coisa mais fixa, construindo um templo no Monte Moriá, a vontade dele era fazer esse templo e ele não teve essa permissão divina, porque Deus disse: sobre as tuas mãos há muito sangue, tu derramaste muito sangue, tu foste muito guerreiro. Mas o teu filho, em teu lugar, vai construir o templo. E quando Salomão ascendeu ao trono e fez os preparativos para construir o templo de Israel, com tudo que havia de melhor, a concepção do templo que se erigiria em Jerusalém era alguma coisa que teria a ver com a mais high-tech produção arquitetônica e de todas as formas de conhecimento aplicado à arquitetura que pudesse haver naqueles dias. Então ele pega os melhores homens, os mais habilitados, como também escolhe os melhores materiais, as melhores pedras, as melhores madeiras,
e essas madeiras são trazidas do Líbano e elas chegam no porto de Jope e é daqui que elas vão ser levadas para Jerusalém para a construção lá. Os anos vão passando e você vê na leitura bíblica antiga que todos os reis de Israel que construíram coisas significativas acabaram se servindo também deste porto para trazer as mercadorias. De modo que você vê que a importância comercial, geográfica do lugar é extraordinária. Além disso, você também tem as coisas míticas relacionadas ao lugar. Por exemplo, a gente vê essas rochas aqui atrás. Você pode escolher a sua. Você quer escolher uma rocha, meu amor? As rochas do lugar, aquela lá. Escolha a sua, porque aqui tem a história mítica de Andrômeda, que veio a casar-se com Perseus, que teria sido uma virgem. Obviamente que essa é uma história que tem 1000 facetas. Ela inicia na Etiópia. Ela tem a ver com o oráculo de Amon, no Egito, que também era importante para os cananeus. E a história tem o seu desdobramento mítico, que para alguns acontece aqui, nessa região, onde o rei da Etiópia teria sido ameaçado de destruição total da sua civilização se ele não oferecesse a sua filha virgem Andrômeda, por causa da fúria de Poseidon, que ameaçava destruir tudo, o deus dos mares. E ele então pega a sua filha Andrômeda e a colocaria sobre uma daquelas rochas. Por isso que eu disse, escolha uma, porque pode ser qualquer uma, é um mito. Então, botou a filha sobre a rocha para que o monstro marinho, que haveria de vir das profundezas do Mediterrâneo, viesse e a tragasse. E com isso se estabelecesse paz. Mas um jovem chamado Perseu, de origem semidivinizada, vem na direção dela e se apaixona e a resgata das pedras e a salva e vem a casar-se com ela. Agora é interessante que a gente sai do mito e volta para a história, para uma história que para muita gente também soa mítica, pelo menos soou durante alguns anos do século XIX e até aproximadamente metade do século XX, muita gente imaginou que a história de Jonas e do grande peixe também fosse uma coisa mítica. Parecia extraordinário que um peixe engolisse um homem e fosse vomitá-lo na cidade de Nínive, não na Nínive que está na Pérsia, na antiga Pérsia, mas na Nínive marítima, que hoje em dia não existe mais, foi submersa, que estaria mais adiante, pertencendo nas imediações de Tiro, de Sidom, no caminho do Líbano. Foi uma cidade poderosa na antiguidade. E